Bom dia, galerinha do YouTube. Faz tempo que eu não apareço para gravar vídeos, mas hoje resolvi estar gravando um vídeo com algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que fica aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 2. Como todos sabem, né, meu canal é sempre para estar falando coisas relacionadas à palavra de Deus, coisas que edificam, coisas que sustentam, levantam, fortalecem, enfim. Vamos estar lendo aqui no versículo 2 do capítulo 3 de Tiago. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão, tal homem, né, é perfeito, poderoso e para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, ou os navios, a NVI fala os navios. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras quanto de aves, tanto de répteis quanto de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. E para complementar só essa palavra, eu estava ouvindo ontem uma ministração no YouTube, e aí eu ouvi a ministração que citava essa parte de Judas. Judas, um livro antes de Apocalipse, Judas 1:9, que diz assim, ó, Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Na NVI fala não ousou pronunciar a palavra. Na Bíblia é NVI, né? Não ousou pronunciar a palavra de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Antes de estar passando o que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu senti de estar orando. Deus, eu quero agora diminuir, Pai, para que o Senhor venha crescer através da minha vida. Quero que o Senhor venha falar, Senhor, através da minha boca nesse vídeo. Quero também te pedir, Pai, que todas as vidas que assistirem esse vídeo venham ser impactadas, venham ser esclarecidas, venham ser renovadas e fortalecidas, Pai, pelo poder da Tua palavra. Porque nessa mesma palavra diz, Pai, que o Senhor, a Tua palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que ela entra até a divisão das juntas e medulas. Então, que a Tua palavra venha penetrar, Senhor, em todos os ouvidos que ouvirem essa palavra nessa manhã, neste dia, nessa tarde, nessa noite, pois eu não sei o horário que vão ver esse vídeo, mas eu quero colocar diante de Ti que eu venha diminuir, que eu não venha falar nada que o Senhor não queira que eu fale, mas que eu só venha falar aquilo que o Espírito Santo quer dizer às vidas deste dia. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Então, continuando, essa palavra aqui, ela é muito pesada, né? Se a gente for olhar por esse lado, ela é uma palavra pesada.
Porque Paulo aqui, quando escreveu essa carta, ele fala que todos, sem exceção, ele fala que todos tropeçamos em muitas coisas. Ou seja, ninguém é santo, né? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, né? Este varão, ou este homem, na NVI fala este homem, é perfeito. Esse homem quer dizer esse homem, essa mulher, enfim, é uma pessoa perfeita quem não tropeça em palavra. Por quê? Porque da origem pecaminosa do homem, né? Falar o que não deve. Só que nós temos que ter vigilância, sabedoria, discernimento, domínio próprio, longanimidade, benignidade, mansidão e todos aqueles frutos do Espírito que Paulo nos ensina. Para quê? Para aprender a refrear nossa língua. E aí é que ele continua falando que, ora, nós pomos freios em bocas de cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Na Bíblia NVI fala uma pequena faísca. Uma pequena faísca ela incendeia um bosque inteiro. Esse mesmo poder tem a língua, porque da mesma forma que uma pequena faísca incendeia um bosque inteiro, a língua ela pode inflamar pessoas e conduzir pessoas para o inferno através de palavras. Então a gente tem que ter muita sabedoria, principalmente os cristãos que se dizem servos de Deus, tem que ter muita sabedoria, porque essa mesma palavra que eu acabei de ler fala que não saem dois tipos de água da mesma fonte. Não sai, não sai, porventura deita de uma fonte ou sai de uma fonte, escorre de uma fonte, de um manancial de água doce e água amargosa? É uma pergunta que ele faz. Por acaso sai da mesma fonte, água doce e água amargosa? Aí ele pergunta também, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada. Ou seja, é impossível um pé de figo dar azeitona, não, é impossível um pé de azeitona dar figo e um pé de figo dar azeitona. É, é impossível. A boca que sai bênção não pode sair maldição. Ou você lança a palavra de bênçãos, ou você lança a palavra de maldição. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo tem que exalar, tem que falar, tem que viver, tem que ser como Cristo foi. Então, de noite eu estou glorificando ao Senhor na presença dele, na igreja, e durante o dia eu estou amaldiçoando meu irmão com a língua, eu estou amaldiçoando meu filho com a língua, eu estou amaldiçoando meu vizinho com a língua. Como assim? Não pode sair dois tipos de água da mesma fonte. Não pode. É a palavra que diz, não é a Luciana que está dizendo, é a palavra que diz. Aí aqui também fala que a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então é tempo de ter sabedoria, é tempo de ter discernimento, é tempo de ter vigilância, meu povo, é tempo de despertar, porque tem muitas vidas perecendo, tem muitas vidas sendo lançadas no inferno pelo que a sua língua tem falado. Então é tempo de vigiar, é tempo de cuidar das almas que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, ao invés de criticar, ao invés de julgar. Se o seu irmão desviou, se o seu irmão parou, se o seu irmão estacionou, não critica não, porque ao invés porque ao criticar, você vai estar fazendo como essa pequena faísca que coloca fogo num bosque. Você vai estar destruindo a vida dele, porque através da palavra que saiu da sua boca, esse irmãozinho, essa irmãzinha pode nunca mais voltar para os caminhos do Senhor e caminhar passos largos para o inferno. O suicídio está aí. Tem muitas pessoas cometendo suicídio por causa de palavras que têm ouvido. Às vezes vai para a igreja em busca de ajuda, em busca de amor, em busca de um abraço, em busca de
algo, né, para saciar ali a necessidade que a alma tem, e aí chega na igreja e aí a língua das pessoas lança a palavra de maldição, lança palavras erradas, e aí ao invés de salvar aquela vida, você empurra ela para o inferno. Aí eu vou dar um exemplo, que esse foi o que falou assim, eu falei, Jesus, isso é muito forte, que foi quando eu li lá em Judas 1:9, que fala, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Na NVI fala, não usou pronunciar a palavra de maldição contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Esse arcanjo Miguel aqui, eu fui no Google dar uma pesquisada em quem era, quem foi, quem possivelmente é o Arcanjo Miguel. E o Arcanjo Miguel, na minha concepção, no que eu pesquisei no Google, foi pouca pesquisa, não entrei a fundo, mas pelo que eu vi, o Arcanjo Miguel não é nada mais menos do que Jesus. Por quê? Eu vou dar alguns livros aí, quem realmente tiver curiosidade, depois vai lá na Bíblia e lê, porque ele aparece poucas vezes na Bíblia, né? O arcanjo Miguel. E uma das vezes ele aparece em Daniel, quando Daniel ele prepara aquele jejum, faz aquele propósito de 21 dias de jejum. E aí, quando o anjo vem até ele, ele fala assim que estava vindo, mas que teve que guerrear nas regiões celestiais, porque ele já estava vindo com a bênção no primeiro. Ele fala assim: desde o primeiro dia que você se pôs a orar, a tua oração foi ouvida, e eu tive que guerrear nas regiões celestiais com os anjos maus para conseguir trazer a bênção. Enfim, é só ler em Daniel depois, é Bíblia. Aí, lá em Apocalipse, fala do arcanjo Miguel batalhando contra Satanás. Aí eu fui pesquisar o que significa a palavra arcanjo. A palavra arcanjo significa anjo principal. E quem é o anjo principal de nós cristãos? É o próprio Cristo. Entendeu? O anjo principal é o próprio Cristo. Aí depois, lá em Tessalonicenses 1:7, fala sobre Miguel e seus anjos, certo? Em 2 Tessalonicenses, se quiser anotar para depois pesquisar, em 2 Tessalonicenses fala sobre Miguel e seus anjos. E lá em Mateus 13:41, em Mateus 16:27, em Mateus 24:31 e em 1 Pedro 3:22 fala de Jesus e seus anjos. Ou seja, Miguel e Jesus são um só, porque no céu não há dois exércitos de anjos. No céu há um exército de anjo, entendeu? Então esse exército é o exército de Jesus. Não existe o exército de Jesus, o exército de anjos de Jesus e o exército de anjos de Miguel. Existe o exército de Deus, um só. E Miguel, Jesus, enfim, ele está à frente desse exército. Ele é o arcanjo, ele é o anjo principal. Ponto. Aí, como diz meu esposo, ponto, parágrafo, nota, linha. O que eu quero dizer com isso? Por que eu coloquei o arcanjo Miguel no meio da história, falando de língua? Por quê? O próprio arcanjo Miguel, em Judas, um livro antes de Apocalipse, Judas 9, Judas 1:9, fala, mas o arcanjo Miguel, quando contendia e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar palavra de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O próprio arcanjo Miguel não amaldiçoou Satanás com a palavra. Por quê? Porque o arcanjo Miguel é um ser do céu. O arcanjo Miguel é um ser bom. O arcanjo Miguel é um ser de Deus. E quando você é de Deus, você não sabe, você não consegue lançar palavras de maldição. Ainda que seja para o próprio Satanás, como aqui diz, né? Assim, é o próprio diabo. Arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não pronunciou palavra de maldição contra ele. É muito forte isso. É muito forte isso. Nós temos que pegar esse exemplo. Se o arcanjo Miguel não lançou palavra de maldição contra a maldição contra o Satanás, quem é nós? Quem somos nós para lançar palavra de maldição contra o nosso irmão, contra o nosso semelhante, contra o nosso próximo? Como diz lá onde eu li,
em Tiago, que de uma mesma boca procede bênção ou maldição. Aí o Paulo fala, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Veneno, né? Como com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus? Como assim? Você amaldiçoa a semelhança de Deus? Isso não existe. Isso não existe. Então é tempo de despertar, é tempo de ter sabedoria, é tempo de obedecer o mandamento maior que Cristo falou, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É tempo de deixar a religião de lado, é tempo de deixar o faraiselismo, não sei se é essa palavra, deixar de ser fariseu. É tempo de deixar de ser fariseu e pregar o amor de Cristo, aquele que Cristo falou que era para que pregássemos, que era o amor ao próximo, que era tirar a própria roupa do corpo para dar para o seu irmão que está com frio, era tirar a comida do seu armário e dar para o seu irmão que está com fome, é pegar e ajudar o órfão, ajudar a viúva, ajudar aqueles que têm necessidade, aqueles que precisam, e não usar a língua como instrumento do inferno, porque é isso que acontece. A língua, quando você usa ela de forma errada, você usa ela como instrumento do inferno, porque aqui na palavra do Senhor diz que a língua é como uma pequena, cadê? É, é, pequeno fogo. Na Bíblia NVI fala pequena faísca, que incendeia um grande bosque. A língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vedes quão grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Essa comparação é muito forte. Entendeu? A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Não permita que a sua língua seja inflamada pelo inferno, mas use ela como instrumento de bênção. Use ela como instrumento para abençoar. Assim como o mundo foi criado através da palavra, você use a palavra para trazer à existência coisas que ainda não existem. Usa a palavra para trazer, para ligar no mundo espiritual coisas que ainda não existem no mundo físico, porque a palavra, ela é semente. Você planta hoje e você colhe amanhã. Se hoje você plantar a palavra de maldição, se hoje você plantar contenda, se hoje você plantar fofoca, se hoje você, com a sua língua, ao invés de abençoar o teu filho, tu amaldiçoa, chama de danado, chama de peste, chama de todas essas palavras que às vezes na hora do nervoso as pessoas têm mania de dizer, você vai estar trazendo à existência, ligando no mundo espiritual algo muito forte para a vida do seu filho, para a vida do seu amigo, para a vida do seu vizinho, ou para a vida de quem é que seja que você está lançando essa palavra. Então, a partir de hoje, reveja seus conceitos, reveja o teu interior, olhe para dentro de si mesmo e, como a palavra diz, examine o homem a si mesmo. Mate o seu velho homem todos os dias, para que ele não venha se reerguer dentro de você, para que ele não venha usar tua boca como instrumento de maldição, mas que a tua boca venha a ser um manancial de água doce, daquela água que venha saciar a sede dos sedentos. Essa água que o próprio Cristo derramou quando ele veio. Cristo, quando estava falando do amor dele, quando estava falando dos mistérios do reino de Deus, quando estava fazendo tudo aquilo que ele fazia, as multidões sentavam para ouvi-lo e ficavam, era 3 dias ouvindo ele sem comer e sem beber, de tanto que a palavra que ele lançava saciava a sede daquelas pessoas. Nós temos que ser como ele, porque nós já somos a imagem e semelhança dele. Nós já fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então agora provém que você mate
Mate o seu homem adâmico, o seu homem pecador que foi construído no Éden e viva como o homem Cristo que veio no Novo Testamento. Temos que ter a imagem, temos que ser a imagem de Cristo nessa terra nos dias de hoje, porque infelizmente as pessoas que se dizem cristãos estão vivendo como os fariseus da época de Jesus Cristo e estão criticando e apontando aqueles que realmente fazem a vontade de Deus, aqueles que realmente amam o próximo como a ti mesmo. Que nossa boca só venham sair palavras de bênção, que você venha trazer existência na sua vida, na tua casa e na tua família. Bênçãos, começa a falar eu sou feliz, começa a falar eu sou próspero, eu tenho os melhores filhos do mundo, eu tenho o melhor esposo do mundo, eu tenho a melhor família do mundo, eu tenho o melhor lar da face da terra. Começa a profetizar, começa a trazer existência, o céu para dentro da tua casa. Mas cuidado com as palavras, porque ao invés de trazer o céu para dentro de casa, você pode estar trazendo o inferno com o peso da palavra. Então, que nós venhamos ter sabedoria, que nós venhamos usar a nossa língua a favor do reino de Deus, que nossa boca venha ser uma fonte de água doce para lançar somente palavras de bênção e jamais palavras de maldição. Amém? Eu espero que essa palavra venha falar o seu coração, venha falar o teu espírito, venha te dar discernimento, venha te dar sabedoria, porque o reino do céu está próximo, Jesus está às portas, Jesus está quase voltando para buscar a tua igreja e infelizmente a fonte que jorra 2 tipos de água não vai entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus só vai entrar a fonte que jorra água que saceiam, águas para vida. Tá bom, Deus abençoe, muito obrigado por ter assistido até o final, que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida e logo mais teremos mais vídeos. Deus abençoe, beijo, fui!